Que a paz do Divino Mestre possa estar conosco nesse instante e que nós possamos aqui, no encontro de almas, de amigo, onde o aprendizado não é daqui para lá, na verdade, é daí para cá, né? E daqui para lá, porque na vida tudo é uma pista, uma via de duas pistas. E a gente tem que estar assim, sempre abertos a receber e a aprender. Eu queria um evangelho, Enda, por favor. Ah, tá. A gente gosta sempre de ler um pedacinho do evangelho, porque Jesus é o nosso guia e o nosso mentor maior. E esses dias alguém me disse assim, o que tem a vida de Jesus, o que tem Jesus com os espíritas? Esse evangelho segundo o espiritismo é a vida de Kardec? Falei, não. Ali está a nossa base. E a nossa base é o ensinamento moral do Cristo. Então, portanto, o Evangelho, ele vem a primeira parte, quando a gente abre, vem o capítulo, aí vem a parte bíblica, depois da parte bíblica, vem uma explicação sem assinatura. De quem que é essa explicação sem assinatura? Hã? Não. De quem que é? De Kardec. Aí depois vem os espíritas, como a senhora disse. Isso, aí vem todos ali que tem escrito, tem Cárita, tem Francisco de Assis, tem Lamenais e tantos outros que vêm nos explicando o ensinamento do Cristo. Então o Evangelho é isso. Mas hoje o Enda me convidou para que a gente pudesse falar desse livro que vocês já estudaram, que é o Aconteceu na Casa Espírita. Quem que não leu? Não leu. Poucas pessoas, né? Aqui a casa estudou há um tempo atrás esse livro. E esse livro, claro que aqui não acontece nada do que fala no livro. Mas em algumas casas acontecem, né? E essas pessoas que eu passei aqui, vocês conhecem algum de lá? Quem é aquele ali? Bezerra de Menezes. Esse aqui? Esse? Caibar. Esse? Isso, Leon Denis. Esse? Eurípides. Esse aqui? Gandhi. Vou deixar aqui lá para vocês pesquisarem. Essa aqui? Isso mesmo. Ah, só podia ser você, né, Wendel? Esse aqui? Um figuraço da doutrina espírita. Peixotinho. Esse aqui? Ó, começa com B, hein? Não. Bittencourt Sampaio. Esse aqui, essa aqui? Esse. Tá ali facinho, ó. Manuel Filomeno de Miranda. Importante demais para nós, trabalhadores da casa, de casas espíritas, né? Então nós vamos lá. O Aconteceu na Casa Espírita, eu quero agradecer muito a essa casa por ter me convidado para relembrar esse livro. Relembrar conceitos, de procurar em mim algumas coisas que eu achava que já estava resolvido. Mas quando a gente lembra, a gente ainda não resolvi. Porque em nós está incrustado diversas personalidades. Quantas vidas já vivemos? Quantos nomes já tivemos? Quantas vezes já caímos? Então, se nós estamos aqui hoje, num hospital, numa escola, tem um porquê. E a gratidão que nós temos que ter por servir é muito grande. Quando o Wendel fala que eu não tinha agenda, é porque eu tenho uma bênção de ir me curando a cada lugar que eu estou. Por isso eu te agradeço, Wendel. Porque esse é um momento de tratamento. Agora, o remédio está aqui. Eu estou aqui tomando essa medicação. Mas se chegar lá fora, eu deixar o remédio de lado, foi por terra tudo que a espiritualidade preparou para cada um de nós. Então, é necessário a gente entender que a casa é uma oportunidade ímpar na nossa vida. Então, Aconteceu na Casa Espírita, ele começa com um sonho, né, de uma pessoa. E esse sonho, e todo sonho tem significado. Bezerra de Menezes e Allan Kardec tiveram diversos sonhos na vida.
escutaram os sonhos. Eles tiveram, inclusive, e acreditaram naquilo que as vozes falavam para eles. Então, é importante isso. E veja que Allan Kardec nos fala, o espírito é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para vencer suas tendências do mal. Quantas vezes uma voz interior nos fala que a gente deve fazer isso e aquilo, e a gente duvida, e não faz, e aí a gente cai. Ou então, também, a tendência maior, o plug maior, o que há, a fera que há em nós negativa, ela está ali alimentando, sendo alimentada e nos direcionando para outro caminho. Se a gente não parar e nos analisarmos, a gente ouve o que não deve. Então, isso é muito importante. Uma vez ele estava ali, Allan Kardec estava no escritório ali, escrevendo algumas coisas, e de repente ele escutou uma batida. E ele parou, falou, será que eu estou ouvindo mesmo? Ouviu de novo. E o que ele fez? Foi reler o que ele estava fazendo. E ao reler, ele viu que tinha um erro, que logo depois, em outra oportunidade, foi identificado, que era o Espírito da Verdade, chamando a atenção para ele daquele texto que ele estava escrevendo. É muito interessante, porque o Fernando estava cantando aqui, conversando ali antes, e eu falei, nossa, você me lembrou uma história, foi questão de agenda, né, Fernando? E aí eu falei, você me lembrou uma história, porque uma vez eu fui atender um senhor por nome Lamenais, lá no Hospital Samaritano, fui fazer um passe na UTI. E a hora que eu cheguei lá, eu sentei, comecei a orar, porque estava em procedimento lá dentro, e eu falei, nossa, ele não pode demorar, porque eu tenho reunião pública hoje. Aí eu pensei, mas é aqui pertinho. Primeiro eu falei, acho que eu vou embora, depois eu volto amanhã. Eu falei, não, mas é aqui pertinho, é ali no Sheila. Sheila é ali, não é na Fama, é ali perto de... Isso, na Vila Bajá. Falei, eu tenho palestra no Sheila. E aí fiquei, fiz o passe, esperei um pouquinho, já fui lá para a Vila Bajá. Quando eu cheguei lá, o seu Saulo me recebeu, falou, nossa, Tarsila, que bom que você está aqui hoje, a gente vai ouvir um companheiro hoje. Eu falei, minha palestra nem é aqui não? Ele, não. Falei, então eu vou assistir. Falei, gente, eu vou dar bolo em algum lugar, mas eu não vou nem procurar onde que é. Mas ainda liguei em casa, meu marido não atendeu, eu falei, vou sentar, orar, e seja o que Deus quiser. Aí o seu Saulo veio e falou, olha, o palestrante faltou, você podia fazer a palestra? Eu falei, posso. Porque você é semana que vem, Tarsila. Eu falei, nossa. E isso já tem um tempinho, imagina como é que está hoje, hein? Hoje tem que pôr o celular para despertar, escrever no quadro e pôr na agenda. Aí, fiz a palestra. Quando eu acabei, não aguentei, liguei para o marido, bem, abre minha agenda. E onde que eu tinha palestra hoje? Ele falou, lá no Adalberto. Adalberto é da Seara, que era na Vila Redenção à época. Falei, nossa senhora, ele vai me matar, mas é igual irmão para mim. Perfeito. Cheguei em casa, o Adalberto estava lá. Um nome carinhoso, né? O nome de um bichinho de estimação, feminino, que a gente tem em casa. Ele falou, me liga agora. Aí eu liguei, ele falou, eu queria te agradecer por você não ter ido hoje. Porque o fulano, que ia lá para o Sheila, chegou lá, enganado, porque ele era a semana que vem. Olha o que a espiritualidade faz. A gente só pode contar isso em centro, que ninguém acredita. Então, nós dois esquecemos, eu tinha que atender o Lamenais, porque ele desencarnou naquela noite. Então, eu não fui embora. Eu fui para o centro que não lembro o nome desse rapaz, que ele foi, e ele foi para onde eu iria. Então, às vezes, a gente tem que acreditar e escutar a vozinha que falou, não, fique, é aqui pertinho. Então, eu nem confirmei, eu acreditei. Que eu poderia ter ligado para o Joaquim e confirmado, bem, na Vila Bajá mesmo, qual o tema? Mas como eu faço um tema por mês, é sempre o mesmo tema no mês, né? Então, muitas vezes, por caminhos diferentes daquilo que a gente acha que é o correto, que é o certinho, a espiritualidade nos leva aonde a gente precisa. Às vezes através da dor, né? A bendita e amada dor. Às vezes, muitas vezes, por caminhos maravilhosos, que para os outros é diferente. Para os outros não é um bom caminho, mas para nós é. Nós estamos aqui num sábado de manhã, nos confraternizando. Tem coisa melhor? Tem gente que vai falar assim, nossa, você vai para o centro de novo. Não entende que nós estamos felizes
por estarmos juntos. E Bezerra de Menezes fala: solidários seremos união, separados um dos outros seremos ponto de vistas, junto alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Esse evento só está acontecendo porque o Wendel teve uma ideia, acho que foi dele, e já tem um tempinho, a Estolidade primeiro intuiu, ele acreditou, e eu tenho certeza que muitos ajudaram. Quem limpou aqui hoje? Quem arrumou as cadeiras? Quem está ali? Doido ali, a internet não funcionava, está ali o Antônio. Quem está preparando o nosso chazinho? Então são várias pessoas juntos, solidários, unidos, que faz as coisas acontecerem. Então ninguém faz nada sozinho. E nós temos que entender que na nossa vida, e a dificuldade que nós temos de construir alguma coisa está em nós. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu queria ser igual o Wendel. Ir lá para aquele povo no lote que invadiu, ir lá dar sopa, ir lá dar roupa, ficar pedindo as coisas para os outros. Não é fácil, não. Todo dia ele mandava mensagem pedindo coisa. Então, a gente tem que ter muita fé, muita alegria no que faz, para que a gente possa estar fazendo e refazendo. E isso por quê? Por que ele consegue? Por que ele tem o respeito, tem a alegria de fazer e encontra pessoas que o ajudam e ajudam a todos da casa a fazer acontecer? Porque nós temos todo o nosso conteúdo aqui, na nossa aura. E nós, nesta aura, tem os plugs negativo e positivo da nossa vida, né? As quedas, espero que não tenha nenhum vidente aqui para não estar vendo, né? A minha, né? Então tem tudo, nós já destruímos por palavras, já destruímos por omissões, já derrubamos casas, por isso temos que ajudar o pessoal que invadiu, né? Está lá, dá comida, e está tudo aqui. Então, quando a gente vai caminhando, a gente nasce e vai crescendo e começa a caminhar mesmo como trabalhador de uma casa, seja espírita, seja de qualquer religião, nós começamos a encontrar espíritos afins. E começamos a encontrar as oportunidades para sanar o que há em nós. E aqueles que estão na mesma sintonia nossa, encontram o plug nós e vem. Sabe aquele trabalhador que chega e que de repente parece um irmão da gente? Plugou. Ele é um irmão da gente. Ele é um companheiro de lutas antiga. Então em nós está todo o nosso conteúdo, toda a nossa forma psíquica, o que nós pensamos, o que nós sentimos, está tudo ali. Por isso a importância de nós fazermos todos os dias, parar, fazer a nossa ligação com Jesus, nessa ligação, trazer a luz divina superior até nós, através do nosso coronário, fazer a nossa luz interior se acender e trabalhar todos os nossos chakras, né, se possível antes de dormir e ao acordar, e jogar para a nossa aura, jogar para o nosso histórico, jogar todo esse amor, essa fé que nós temos por essas energias que nos acompanham a vida toda. Energias já sanadas, às vezes tem uns remendinhos, mas está ali a nossa história. Está ali o nosso conteúdo. E nós desligarmos do mundo. Porque às vezes a gente vai dormir, eu sei que ninguém faz isso, mas tem gente que vai dormir, a última coisa que faz é dar uma olhadinha aonde? No WhatsApp. Para quê? Primeira coisa que faz ao amanhecer, dá uma olhadinha. A Estolidade já nos deixou a mensagem dizendo que é necessário nós não termos eletrônicos próximo a nós. Aí o pessoal fala, mas eu preciso de despertador. Ainda existe despertador digital, viu, gente? Então podem comprar. É importante você caminhar para o seu leito livre desses eletrônicos. Para quê? Para que você possa ter esse contato com o Pai liberto dos eletrônicos. Porque aí você olha vou só olhar o da família. Se alguém morrer, eles vão telefonar, gente. Aí da família, o que acontece? Vai olhando outros. Aí lá está uma mensagem de um companheiro do centro. Grande. A gente lê? Aí a gente fala assim, que maravilha. E passa para o outro. Encaminha. Nós nem lemos tudo. E aí nós estamos perdendo a oportunidade de fazer essa ligação. Quando a gente vai fazer a ligação, é rapidinho, né? Senhor, que eu tenho uma boa noite de sono e pluf. Então, é importante nós lembrarmos desse patrimônio nosso, desse conteúdo físico, perispírito e
espírito. E é os corpos que nós temos, o emocional, o duplo, que precisa de cuidados de quem? Nosso. E o nosso mentor está ali esperando você desligar o WhatsApp, olha aí. Ele tem hora, ele não é só um mentor individual. Ele está ali esperando para te tratar. Às vezes você veio a casa e ele está te esperando lá para terminar o tratamento. Ele está esperando para continuar o seu tratamento. E aí? Nada. Você não dá chance. Você fecha a sua aura para receber e abre para receber outros tipos de orientação e de bênção. Então, aqui só para a gente ver como que é o nosso conteúdo espiritual e a necessidade que nós temos de alimentar com luz esses chakras. Vocês todos são trabalhadores da casa, né? Acho que a grande maioria. Quem dá passe? Isso. E quando nós estamos dando passe, quantas vezes nós estamos fazendo passe e sentimos um chakra que está diferente? O que nós temos que fazer ali? Mais energia, mais luz, mais caridade. Algumas casas fazem rotatório. Algumas casas tratam os corpos astrais na fluidoterapia. Então, conforme é o passe na sua casa, a gente sabe que se for em posição de mãos, ao fechar você recebe a intuição e sabe qual o chakra que está precisando. E a gente sabe que o chakra corresponde aos órgãos, né? Por isso que a gente tem que nos conhecermos para saber qual o chakra que eu tenho mais fragilidade. Quando a gente passa um problema sério emocional, um nervo, uma raiva, o que ocorre? Tem gente que tem dor de barriga, outros têm dor de estômago, outros têm dor de cabeça. Isso é porque o chakra mais fraco, fragilizado seu, é o frontal. Se você dispara o coração, é o cardíaco. Se você dá gastrite, dá dor no estômago, é esse chakra que corresponde a todos os órgãos daqui. É umbilical. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado conosco mesmo. Ao adormecer, fortificar esses chakras e fortificar aquele onde você tem mais pendências, né? Então, é importante nós começarmos a praticar em nós aquilo que a gente quer para o outro. Vocês já perceberam que tem alguém doente, a gente vê alguém doente, a gente logo quer trazer para o centro? E a gente esquece que... Põe ali que eu sou meio desastrada. A gente esquece que nós temos que nos tratar também. E temos que chamar quem? O médico dos médicos e receber toda a assistência que nós precisamos. Ontem eu escutei o Haroldo dizer assim, eu sei que eu ainda não sou um espírito de luz porque eu tenho intestino. Enquanto eu tiver intestino, eu sei que eu estou encarnado e que eu não sou um espírito lá evoluído. Então, se tiver alguém que não tem intestino aqui, você é um espírito evoluído, né? E ele ainda, o meu ainda, quando tem algum problema, é ele que é o frágil, imagina, né? Então vejam, André Luiz nos alerta, cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão. Nós temos que cuidar de nós, gente. A casa tem que ter um dia para nós. Não é porque nós trabalhamos na casa e somos trabalhadores que a gente não vai ter problema. Que a gente não vai ser obsediado. Que a gente tem dia que não vai querer esganar o outro. Então nós precisamos disso. De passar pela desobsessão. Faz um tratamento aí para nós. Faz um momento de, uma vez por mês, um tratamento para que a gente possa passar na corrente, se tiver corrente, na vibração, no que for. Num tratamento do grupo mediúnico da casa. Quem é responsável pela mediunidade da casa tem que lembrar disso. Tratar a sua equipe. Quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual, que lhe rondam a porta para defesa e conservação de si mesmo. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Nós temos que nos tratar. A maior necessidade do médium é evangelizar-se. O médium tem a obrigação de estudar muito e trabalhar pela sua própria iluminação. Somente assim poderá cooperar eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Esses dias uma amiga minha me disse assim, Tarsila, acabei de ter um sonho. Sonhei que Jesus estava aqui.
E ele pedia para eu visitar fulano. Eu estou obsediada. Eu falei, por quê? Sonhar com Jesus é obsessão? Não, porque eu não tenho condição de estar falando com Jesus. Vocês acham que a gente tem condição de estar falando com Jesus? Claro que tem, gente. Ele que governa a terra. A gente tem condição de falar com o Marcondes, vocês vão lá na porta, lá grita, vê se o segurança não aparece e expulsa nós de lá. Mas se a gente consegue, tem hora que a gente consegue. Marca uma audiência que você consegue, né? Como líder de algo. Então imagina Jesus. E aonde? Aonde que está a luz do nosso Pai? Vós sois deuses, vós sois luzes. Então se eu tenho a luz divina em mim, por que eu não posso sonhar? Eu falei, menina, vai visitar essa pessoa que Jesus vai lá, vai fazer um trabalho sério na vida dela. Você vai sim. Ah, não vou não, ela está no Samaritano, se eu for e ela morrer. Eu falei, porque Jesus quer que você encaminha ela. E não morreu não. Então, nós temos que acreditar no potencial nosso. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Estudar. E às vezes, quando a casa passa curso, a gente fala, não, passa mais um, eu quero estudar 2 dias. Não é assim que a gente faz? Todo mundo é doido para vir na casa para estudar. Passa um livro, então, a gente consome o livro em semanas. Chega na hora da aula, está todo mundo na ponta da língua. Isso é a vontade que a gente tem de conhecer a doutrina, de se conhecer e de procurar a sua própria iluminação. E nós só podemos procurar a iluminação interior se a gente souber o caminho. E a gente só sabe o caminho se estudar. Muito. Muito. Meu filho tem 35 anos. Muito tempo atrás foi dito a ele que com 30 você conheceu ele, menino, né, Aleixo? Vocês conheceram o Everest. Falou para ele, ó, você vai ser palestrante. E ele começou a estudar. E começou a estudar o Livro dos Espíritos aos 15 anos. Leu o Livro dos Espíritos 3 vezes. Chegou no centro, pequenininho lá do Adalberto. O Adalberto falou, você podia dar o Livro dos Espíritos para mim. Ele deu o curso. Depois ele mudou para Atlanta. Lá em Atlanta ele foi para o centro da mãe da Kelly. Chegou lá, ela disse, você podia dar um estudo do Livro dos Espíritos. Ela falou, mãe, esse Livro dos Espíritos me persegue. Falei, meu filho, então estuda. E aí foi para Brasília, casou, está em Brasília, chegou num centro, é o segundo centro que ele trabalha lá. O pessoal falou, dá o curso do Livro dos Espíritos. Agora ele foi para outro, mais próximo da casa dele, que virou pai. Pediram para ele fazer o quê? O curso? Livro dos Espíritos. E aí ele faz algumas reuniões públicas. E ele falou, mãe, eu queria ver o Divaldo, vamos lá na Bahia comigo? Eu falei, vamos embora. E nós fomos. Chegamos lá, eu fiquei encantada com aquela mansão do caminho. É um passeio turístico maravilhoso, gente. A gente chora tudo que tem para chorar. É maravilhoso. Você anda lá, nós chegamos de manhã, andamos, vimos Divaldo, foi maravilhoso. E aí à noite é a hora que ele atende as pessoas. A gente viu ele de longe várias vezes, não procurei falar com ele, mas disse que é fácil. Aí lá nós sentamos, como a gente estava desde cedo, sentamos na primeira fila, e ele chega e atende as pessoas ali. Aí ele foi, me atendeu, conversou um bocado comigo, me orientou assim que, para mim, a partir dali, eu entendi que a língua ferina tem que falar muito para melhorar as picadas, né, que já deu. E aí ele abraçou o Everett e falou assim, Divaldo, me orienta, eu trabalho na Seara, dou curso. Ele falou, meu filho, então estuda o Livro dos Espíritos, precisa dar curso, mais ainda. Aí ele começou a chorar. Falou para ele, eu vou decorar o Livro dos Espíritos. E ele hoje sabe mais do Livro dos Espíritos do que eu. Então, a gente tem que procurar estudar. E às vezes a gente pega o Livro dos Espíritos, faz as noções básicas, o ESD, né? Eu não sei como é que chama aqui na casa. Depois a gente... É o ESD, né? E depois a gente nunca mais pega. Esquece. E ali está um roteiro para criar filho, roteiro para a gente entender o que nós estamos passando na Terra hoje, no Brasil especificamente, com os nossos governantes, das falências mediúnicas nossas e falências maiores que a gente vê. Então ali nos consola e faz com que nós possamos entender tudo. Então, o que a gente tem que fazer e que o Aconteceu na Casa Espírita nos mostrou? Porque tudo lá começou com um sonho. Quem lembra? Quem que sonhou? O presidente. Como é que era o nome dele? Era o Israel ou o outro? Aí ele sonhou
e contou para o outro vice-presidente que tinha sonhado que a casa estava rachada. E ele falou, gente, nós vamos ter que dar uma olhada nessa casa. O que está acontecendo? Né? E foram procurar as rachaduras para poder contratar um pedreiro. Não encontraram, porque as rachaduras eram na cúpula magnética da casa. Né? E aí lá nas primeiras páginas fala a orientação, que toda casa tem que ter horário rigoroso para início dos seus trabalhos. Sempre lê o evangelho antes das orações. Isso é orientação até de um livrinho que chama Desobsessão, um livrinho fininho, que nos dá essa orientação, que temos que ter sempre o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita. Toda casa tem que ter isso, desenvolver isso. O objetivo é a doutrina espírita e reviver a mensagem do Cristo. Está lá na página 54 e 81 do livro. E o que é a mensagem de Jesus? Porque nós, como cristãos e como espíritas, nós temos que conhecer o nosso evangelho, conhecer esse Cristo que está no início de todo o capítulo. Abrir, tem que ser um evangelho riscado, um evangelho que você volte nele, no culto no lar, nós temos que estar ali sempre lendo, e quando lê, perdoar os inimigos, ou então a página que fala, vamos ser doce, a gente não pode falar para o outro marido ou para a esposa, viu? Isso aí que eu ir para você, porque muitas vezes o culto faz isso, né? As pessoas começam a se acusar. Então todo o ensinamento do Cristo é para quem? É para nós. Então, se nós pararmos aqui agora e lembrar Jesus, de que história você lembraria de Jesus? Ou qualquer um de vocês? Quem lembra uma história que Jesus contou? Muito bem, todo mundo levantou a mão, porque todo mundo tem intimidade com Jesus. E é importante. Jesus contou várias parábolas. Várias parábolas. E as parábolas eram para nos alertar. Quem lembra da parábola das 10 virgens? Isso. As 10 virgens estavam tudo com as suas lâmpadas. O que é a lâmpada? É a nossa luz interior. E tinha 5 delas que não tinha. Elas estavam com pouco óleo, com pouco azeite. E o óleo é que faz... Quem lembra daquelas lamparinas? Tinha que ter o que ali embaixo? Era querosene, né? Que é um tipo de óleo. Então, é o combustível que acendia as lâmpadas. E nós, cristãos, qual é o nosso combustível? Que faz com que acenda a nossa luz, para que a gente possa, acesa a nossa luz, visualizar o Cristo, visualizar a nossa tarefa, a nossa obrigação. É o conhecimento e o trabalho. Não tem como. É o estudo e a prática. Não tem como a gente fugir disso. E reviver a mensagem do Cristo é a gente entender todo o processo de estudo da nossa casa. E na nossa casa, e a orientação não aconteceu na casa espírita, nós temos que ter a pureza doutrinária. Pureza doutrinária. E de onde vem a pureza doutrinária? Do Pentateuco. Do Pentateuco. A nossa obrigação como trabalhadores é conhecer o Pentateuco. É difícil, às vezes Livro dos Médiuns, Evangelho, né? O que mais? Gênesis. A Gênesis é complicada, né? O que a gente faz? Lê. Não está entendendo, continua lendo. Depois da metade ela melhora. Aí volta de novo e começa a ler. Vai ficando mais fácil. Depois, tiver de férias, olha, leva a Gênesis para a praia. Né? Lê lá de novo. E isso vai fazendo com que a gente vá tomando intimidade com essa obra. De repente, você amadureceu. De repente, você... Nossa, eu entendi isso agora. Quantas vezes acontece isso? Você abre o Evangelho e fala, nossa, eu nunca tinha visto isso. É porque você não tinha preparo ainda para ver. Então, é importante isso. Pureza doutrinária. E ela só vem se a gente lê. Ler e reler. Não tem como. Firmeza em Kardec. Porque tem gente que fala, eu cheguei a uma casa esses dias, cheguei e pedi o Evangelho. Aí a pessoa falou, não, a gente não lê o Evangelho. Eu olhei, eu pensava que era, né, quando eu entrei. Aí eu olhei, falei, você tem o Livro dos Médiuns? Não, a gente está seguindo esse profeta.
Falei, silenciei, peguei o meu celular e li uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou espírita. Né? E falei, e aí eu mudei minha palestra todinha. Peguei minha palestra, como meus temas sempre são livres, e eles não tinham anotado o tema do mês, e eu falei, o que era ser espírita? Nunca mais me convidaram, né? Mas eu fiz o meu papel, porque eu tenho firmeza em Kardec. Adoro o profeta que eles seguem. Tem ensinamentos fantásticos. Ensinamentos que eu leio, mas não faz parte da minha trajetória de elevação. Não faz parte. Eu não uso vermelho todo dia, de manga comprida. Então são uma série de coisas que a gente, tudo no mundo, olha o apóstolo Paulo, tudo no mundo podeis, mas nem tudo você deve. Então esse é o cuidado que a gente tem. Porque nós somos levados muitas vezes pelo alavanche do natural, da repetição. De repente, começam a falar que é natural, televisão vai mostrando, o que vai acontecendo? Você vai acostumando, é igual uma gotinha d'água que cai numa água limpa. Ela vai pingando hoje, uma gotinha vermelha, vai pingando, ou azul, ou verde, qualquer cor. Quando você vê, a água está azul, e você não percebeu. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando Jesus... lá a multidão estava toda apedrejando. Tinha gente que nem sabia porque estava com a pedra na mão para apedrejar a Madalena. A multidão estava, tem que morrer. Pegou, tem que morrer também. Jesus não falou assim, parem todos vocês. Vocês não podem apedrejar essa mulher. Ele não disse isso. O que ele falou? Vocês lembram? Ele, nessa hora que ele falou isso, ele falou para o indivíduo. Quem? Você que não tiver pecado. Ele não falou para a multidão. Porque se fosse para a multidão e nem ia ouvir. Ele fez a pessoa parar e falou para ela, para o indivíduo. Quem? Se você não tem pecado, atire. E aí, o que aconteceu? Os mais velhos foram os primeiros que soltaram as pedras. E a gente vê que às vezes acontece isso. As pessoas começam a se envolver numa multidão, ou tem um acidente ou uma briga, chega lá, vai olhando, quando vê, você está com raiva da pessoa. Esses dias uma criança da família chegou e falou assim, posso te contar uma piada, tia Tarsila? Meu pai disse que a gente não pode contar piada para a senhora, não. Eu falei, pode, eu gosto de piada sim, eu sou alegre, pode contar. Ele falou, não, disse que um homem foi lá e contratou um matador. E eu achei ótima essa piada. E aí pagou, e ficou tudo acertado que ele ia matar o cara para o outro 2 dias depois. Quando foi à noite, o cara chegou lá, pagou a dívida, pediu perdão, ainda deu um presente para ele, um bezerro. Ele ficou desorientado, ele falou, gente, não posso matar esse cara não. Eu achei que ele não ia me pagar, eu estava com raiva dele. Correu lá no cara, no matador, falou, você pode ficar com o meu dinheiro, mas não precisa matar o fulano mais não, porque eu não quero que ele morra mais não. Ele falou assim, tarde demais, eu já tomei raiva dele. Eu já estou aqui tudo pronto, eu já tomei ódio. Se eu não matar, eu vou ficar doente. Então, muitas vezes, a gente toma a ideia do outro e passa a ser uma verdade para a gente. Então, muito cuidado com notícias repetitivas, porque antes a gente chocava quando caía um avião e morria 3 pessoas, 4, 5. Quando Joelma pegou fogo, a gente sofreu demais, chorou junto. Hoje, todo dia cai um avião, a gente fala, não, caiu um avião de novo. A gente não chora mais. Não dói mais. Então, a gente tem que ter cuidado, que a gente vai acostumando com as coisas que se repetem. Que se repetem. Então, hoje está tendo muitas mudanças chamadas de evolução. Nós temos um grande espírita goiano que está propagando nas redes sociais a favor do aborto e da eutanásia. Um grande espírita goiano. E nós estamos orando por ele. Orando por ele. Porque se eu tiver firmeza... Mas, gente, eu estou apanhando aqui, hein? Se eu tiver firmeza em Kardec, a doutrina espírita é pela vida. É pela vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que eu sou, o que eu não sou. Né? Ensino de Jesus acima de qualquer outro.
Aí, diante da crise que ele estava passando, porque as pessoas não estavam seguindo Kardec e estava burlando o ensino de Jesus, o que ele fez? Chamou as pessoas para uma reunião e brigou? Não. Chamou para o estudo. Porque o estudo é que liberta. O estudo é que nos traz para a rua correta, para a retidão das nossas ações. E aí o Israel fez um seminário, e no seminário, tal qual aqui, eu imagino o que a espiritualidade está nos tratando aqui. Quando o Fernando cantou Perdoa, coração da gente, várias pessoas fecharam os olhos. Naquele instante, com certeza, se nós conseguimos entrar na vibração da música, com certeza a espiritualidade levou esse desejo nosso de reconciliação com alguém. Às vezes até no nosso inconsciente, de outras vidas. Então é isso que um estudo, é isso que um momento que a gente para. E eu estou aqui vendo que meu horário está do intervalo, né? Mas eu vou mais um pouquinho, tá? Depois a gente desconta aí no lanche. Vocês estão com muita fome não, né? E é isso que a gente tem que acreditar. Né? Que nós temos essa capacidade e aproveitar esses momentos mesmo. E aí vem o livro, lá, quando eles foram olhar os trabalhadores da casa, e os principais que davam problema, quem estudou há muito tempo, lembra? A Boa Ventura dava problema para casa? Quem lembra o que a Boa Ventura era? Ela trabalhava, né? Trabalhava, e aí a espiritualidade não conseguia. Ela tinha um pensamento fantástico, a espiritualidade não conseguia atingi-la. Foi atingir quem? O marido. Certo? Então, os nossos pensamentos, era para ir um por um, foi tudo, não tem nada não. Os nossos pensamentos, é difícil demais a gente controlar o pensamento. Eu sei que ninguém aqui tem esse problema, mas às vezes a gente vê uma música e acha que está tudo bem, estou só escutando. Eu fico pensando, eu que tenho 61 anos, eu cantarolo, eu sei que vou te amar, mesmo desafinado. Eu cantarolo músicas que têm um conteúdo. Eu fico imaginando a juventude. Quando tiver a minha idade, o que vai cantarolar? Tuf, 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 né? Não tem letra. O que vai cantarolar? Aquelas músicas que não dá nem para a gente falar aqui. Com seu filho nos braços. Porque enraiza, né? A gente escuta, penetra na nossa mente e fica ali. E a obsessão, as dificuldades que a gente tem, vem através dos nossos pensamentos. Você vê que lá tinha um casal. Quem lembra o nome do casal? Estou puxando muito, né? Mas eu não vou dar cola. Vocês vão lá olhar no intervalo. E aí você começa a ter... Olha para o Fernando e fala, mas não é que eu gosto de barba? Não, meu Joaquim não tem barba nem bigode. Quando eu conheci o Joaquim, a carinha dele limpinha, quem conhece ele aqui sabe. E eu tinha tanta vontade de bigode que eu falei para ele deixar o bigode. Gente, ele me amou tanto que ele deixou o bigodinho ridículo. Assim, né? Dois negocinhos assim, bem terrível. E aí... Obrigada, filho. E aí o pessoal falava, nossa, mas o bigode do Joaquim é feio demais. Eu não tinha coragem de pedir para ele tirar. Porque como? E ele usou esse bigode 10 anos. E o coitado, passou muitos anos, os meninos tinham 8, 9 anos, a gente estava na praia, eu falei, bem, chegar em Goiânia você podia tirar o bigode, chega, né? Ele falou, eu tinha vontade de você falar isso para mim. Aí o que ele fez? Nós estamos lá na praia, 5 dias depois ele tirou o bigode na praia. Imagina como é que ele chegou lá, gente. Não, era só o bigodinho aqui, branquinho. Aí nós caímos na risada, eu e os meninos. Aí ele foi bronzear com tudo tampado aqui para bronzear só o bigode, para fechar. Então são situações que às vezes as pessoas nos levam a fazer e que não é nem digno, né? E o pensamento faz isso com a gente. Aí eu olho para o Fernando e falo, nossa, eu queria tanto que o Joaquim tivesse bigode igual ao do Fernando, essa barba. E eu deixo com que isso possa ir mexendo, né? De repente... eu estou influenciando o Fernando e às vezes ele me influenciando. E aconteceu isso com o casal lá, não aconteceu na casa espírita. Então todo pensamento que que não tem firmeza, não é crístico, não é correto, você tem que pensar ao contrário. Deixa vir.
Deixa vir. Olhou para o Wendel e achou ele um charme. Deixa vir, ele é um charme mesmo, mas eu sou casada, eu tenho Joaquim. Então você deixa vir, porque se você segurar, o que acontece? Ele fica. Então a gente, às vezes, como espíritas, cristãs, nós pensamos que a gente não pode pensar coisa ruim. Mas se vem, é conteúdo seu. É conteúdo para ser trabalhado. Então, deixa vir, coloque ele aqui e comece a evangelizar. Porque aí você está sanando o problema. Se você só guarda, ele vai um dia vir à tona de novo. Se não vier à tona na sua voz, numa briga, numa discussão, ele vai vir à tona no órgão físico, te adoecer. Então, se você está com raiva da sua mãe, fala no papel. Não responde para ela, que você tem que honrar pai e mãe. Escreve tudo que você quer. Ou do marido, ou do filho, ou do dirigente da casa espírita, ou do presidente. Escreve, depois você rasga e joga no cesto. Olha que maravilha. Você jogou onde? Aonde realmente tem que ir as coisas ruins. Que não te serve. Se esvazie, abrace uma árvore, conte para ela. Pode achar você meio doidinha se for na rua, mas abraça. Se esvazie, é muito importante. E você não é santa, você tem dificuldade. E é só o conhecimento interior que vai fazer com que você, se conhecendo, você possa criar força para lutar contra. Se você acha que você não pode ter esse pensamento, eu não posso ter isso. Não posso me interessar por ninguém, porque eu sou fiel, eu sou uma mulher direita. Não, se vier, deixa vir. Aí, não obedece. Trabalha. Cuida, educa e fica na sua, no caminho reto. E pede ajuda para Bezerra, segura na mão de Jesus, pede ajuda para Maria, que aí você consegue realmente trilhar e fazer o certo. Isso é muito importante. Irritações, todos nós temos. E esses processos aqui, essas dificuldades, que estão aqui lá no livro, ó, página 10, 14, 18, todas as dificuldades é que fazem com que a gente caia. Inveja. Tem gente que fala assim, eu não tenho inveja. Mas tem. Tem uma inveja que é até positiva, que ela nos faz trabalhar. Eu quero ser dirigente de casa espírita. Essa inveja, nossa, você não gosta muito de você não, viu? Porque não é fácil. Aí o fulano da casa espírita, presidente, compra um carrinho novo. Troca o Chevette dele, né, por um Corsa. Aí você fala, nossa, como é que ele conseguiu isso? Né? Tem gente que ainda brinca, fala, tá rendendo, hein, ser presidente? Mas se você fala, nossa, eu queria um carro desse jeito, e vai trabalhar para ter, não tem problema não. Inveja positiva. Né? Que vai te fomentar para o trabalho. Mas a inveja que você já julga, é complicado. E se você tem, identifica isso em você e cuida. Ciúme. Tem gente que tem ciúme até de amiga. Tem ciúme do dirigente abraça. Nossa, mas ele abraça ela diferente. Né? Gente, ninguém abraça igual. Vocês abraçam todo mundo igual? Não, não abraça. E a gente tem afinidade com outras pessoas mesmo. A gente fala, nossa, eu queria ser assim, mas você não faz o primeiro passo. Muitas vezes o seu ciúme, por alguém ser tratado melhor, é porque você não dá o primeiro passo, você que fecha a porta. Né? Tem mulher que tem ciúme do marido elogiar a mulher do outro. Nossa, mas a mulher cozinha bem. Mas nem tanto assim, esse dia eu comi, estava salgada a comida dela. Elogia também. Você não precisa denegrir ninguém. Né? Isso também é inveja. Fofoca. Isso aqui eu sei que aqui na casa não tem, né? Mas olha, é fatal para os ataques espirituais. Página 21 e 76 lá do livro Aconteceu na Casa Espírita. Fofoca é terrível. Porque se eu falar algo aqui no ouvido dela, e aquela brincadeira do telefone sem fio percorrer, vai chegar lá no Antônio totalmente diferente. E a fofoca é assim. Você vai pôr na pitada do seu conteúdo. E quando você vê, realmente ela destrói uma pessoa. Então, se você tem algo contra alguém, se você viu algo que não condiz com a casa, ou você acha que não condiz, chega na criatura e fala. Mas aí vai dar problema. Se ela recebeu, ela vai levar o problema. Você se libertou dele. Né? Então, você tem que, com muita sabedoria, amor, companheirismo, falar para a criatura, se necessário for.
Porque nós temos os 3 crivos, né? É verdade? Vai ajudar? Tem necessidade? Se for, você faz. Se não, não tem necessidade de você falar, né? Você fica indignado, às vezes, com determinações dos dirigentes, de colegas, do próprio trabalho. Marcar um seminário com a Tarsila no sábado de manhã. Meu marido ficou indignado. Mas nós tínhamos marcado de ir para a chácara. Eu falei, marcamos quando, bem? Toda semana nós vamos. Não, mas a sua mãe vai. Aí eu fui para a chácara, vim de lá hoje. Pronto, acabou a indignação dele. Aí quando eu arrumei as coisas, eu falei, eu vou. Não, bem, não precisa não, você vai ter que vir de lá, você está aqui pertinho, eu moro aqui pertinho. Eu falei, não, bem, eu quero ir, vou fritar um peixinho lá para você. E fui, foi bom. Acordei cedo, vim. Foi gostoso, vim cantando na estrada, porque eu só posso cantar quando estou só, né? Eu sou muito egoísta, não quero que vocês ouçam a minha voz, né? Então, para não disputar com certas pessoas, eu canto sozinha. Nem no banheiro, que o pessoal escuta de fora, não dá para cantar. Aí vim cantando. Gente, mas eu canto alto no carro quando eu estou sozinha, é uma bênção. Quem me vê na rua, às vezes vai falar, Tarsila, porque eu faço gesto, agradeço ao público, é uma bênção. Pouca fé. Quantas vezes nós temos orientação na casa e a gente não acredita. Muitas vezes o dirigente fala, olha, foi determinado para a gente estudar o que aconteceu na casa espírita, para a gente fazer mesa redonda, para perguntas e respostas. Aí você chega aqui, no pergunta e resposta. Faz a mesa redonda, aí o dirigente começa. Então, gente, como o mentor falou para a gente conversar, alguém tem alguma pergunta? Nada. Alguém tem alguma dúvida? Nada. E aí acabou o momento. E perdeu a oportunidade. Pouca fé nas determinações. Nós temos que acreditar. Porque ninguém vem aqui à frente se não tiver realmente uma mensagem. E quem vem à frente, se der uma mensagem que é dele, vem por terra. E se é dele e a gente vem com fé, o que vai acontecer? Se torna um momento maravilhoso. Por que a pessoa mesmo não pode ter uma ideia? Ser dela. E não ser boa. Então, quando nós estamos em grupo, toda e qualquer opinião, e o próprio dirigente, muitas vezes nós como trabalhadores damos uma opinião e ele não acata na hora. Então, tanto o dirigente como o trabalhador, nós temos que acreditar nas pessoas, no potencial delas, ouvir. E vai acolher o dirigente se ele achar que é devido. E se não acolheu a minha, eu tenho que ter fé e tenho que saber que eu não quero o cargo dele. Então, se eu não quero o cargo dele, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, gente? Acatar, cumprir. Sou trabalhadora. Quantas vezes o trabalhador deixa a casa espírita porque não quer acatar uma determinação? E vai embora, achando que a casa precisa dele. Né? Aí vou embora, quero ver. Aí ele vê o quê? Que tudo continua normal. Tudo acontece. Né? Aqui eu sei que não tem isso, né? Milindre ninguém tem. Mas tem outras casas que tem milindres, viu? E as casas que tem milindre é uma dificuldade. Porque a pessoa vai falar alguma coisa, ele tem que... É difícil, não é, Wender, quando tem que chamar a atenção? E não é chamar a atenção de uma criança. É chamar a atenção para aquilo que está na diretriz da casa. Falta de maturidade espiritual. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que o tem visto é essa questão do milímetro. Porque já é difícil você passar uma mensagem. Aí você fica escolhendo o jeito de falar, porque você sabe que a pessoa nunca vai absorver aquilo. Tem um amigo meu que ele é americano, ele fala assim, ele chama o brasileiro é muito sentidinho. Porque você pergunta uma coisa, você responde um não com educação. Você vai dizer, não, hoje eu não posso. Simplesmente assim. Mas a pessoa quis o quê? Nossa, você viu? Eu fui pedir uma coisa para ele e disse, não posso. Eu queria que tivesse um mundo de explicação, que é falta de maturidade, só simplesmente você ser mais direto. Né? E essa falta de maturidade é tão grande. Meu filho, Evert, é muito interessante. Ele me lembrou ele agora, que ele tinha 10, 11 anos, a gente falava assim, você pode fazer isso para mim? Ele falava, não. Aí o que a gente faz? Fica esperando a explicação. E até hoje, ele simplesmente fala não, e pronto, acabou, ele não te explica. E é isso que a gente tem que fazer, e quem recebe o não tem que aceitar.
Tem que aceitar. Mas o melindre é grave demais quando o dirigente da casa tem que dar uma orientação, tem que mudar um trabalho. Gente, a mudança é uma coisa complicada, porque como a gente tem dificuldade em acatar mudanças. Mudança de dia, mudança de horário, mudança de trabalho. Vocês acham que é fácil, de repente, o dirigente chegar aqui e falar, nós vamos assistir aquele povo que está lá de Bardalona. Eu sei que todo mundo foi. Né? Mas tem gente que, não, para quê? Aí o dirigente vai falar, mas tem que fazer, a nossa casa está aqui, não é à toa. Aí melindra. Acha que não deve, tem dificuldade e não vai. Chega numa sala, a pessoa está dando aula e está equivocado na forma de colocar. O dirigente da palavra, ou o próprio presidente da casa, tem que chamar a pessoa e falar, olha, aquilo ali está fora de Kardec. Né? E aí, essa é difícil, porque eu já vi casa que o povo quer introduzir alguma coisa, quer e faz e começa a dar aula, e quando a pessoa vê, ele está falando coisa que não condiz, tem que chegar, e aí vira um problema sério. Então, o melindre, gente, é muito sério. Nós, enquanto trabalhadores, nós temos a obrigação de receber toda e qualquer determinação com amor. Eu tenho que cumprir? Não. Se você não quer cumprir, o que você faz? Não vai embora não, gente. Entra para o tratamento. Você está obsediado. Está vendo o que a gente fala? Melindre, eu vou embora. Não. Não. Aqui é um hospital interna. Fala para o dirigente, Wendel, pelo amor de Deus, me interna. Então vocês internam. Se aqui está difícil, vai para a UTI, vai lá para Palmelo. Fica lá uma semana. Entendeu? Faz isso. Não deixa a casa, não. Aí que você tem que ficar. Porque está trabalhando o que em você? Seu personalismo, certo? O seu orgulho e a sua vaidade. Porque você acha que você está certo. Então, no momento em que você começar a discordar, ou começar a julgar seu dirigente, observa, ele fala, estou gostando do jeito dele, não. Ixi, estou doente. Estou doente. Porque você não está aqui para amar seu dirigente, seu presidente, nada não. Você está aqui para trabalhar. E se você é soldado, você tem que cumprir ordem. Ou então, neném, vai estudar para ser presidente. É interessante demais. O João Domiciano, presidente da casa que eu pertenço, ele de uns 15 anos para cá, ele mudou de atitude. As pessoas chegam dando uma ideia, ele fala, maravilha, que ideia boa. Então, é o seguinte, você faz um projeto, escreve, arruma as pessoas e vamos ver se a gente faz. Nunca mais a pessoa procura ele. Dá ideia e vaza. Então, quem não ajudou a pôr um tijolinho aqui, não pode falar da cor da casa, não. Se você não deu a pintura, não pegou no pincel, cala, neném. Se você quer aqui roxo, o problema é seu. Silencia. Porque se você pôs um pincel, você pintou e não está gostando, então a culpa foi da sua escolha anterior. Tudo é culpa da gente, trabalhador. Então, vamos correr e nunca mais dar essa resposta, viu, amigos? Embora não, tratar. Se você é dirigente e começa a ter problema, você põe o outro, que sempre são dois, né? Aqui tem muitos trabalhadores dispostos, então deve ter 3 para cada setor, né? Então, né, Wendel? Né? E olha lá, né? Então, se você não dá, e se tem você mesmo, você fala para o seu mentor, você me cura, porque eu vou ter que continuar. Mas não vai embora da casa, não, nunca. É igual casamento. Casa espírita, gente. Trabalho espírita é igual casamento. Se você separa do marido, você vai encontrar outro. Pior eu não digo. Igual. As mesmas dificuldades. Tudo ronca. Entendeu? Porque ele não vai achar novinho depois que separa. Tudo ronca, fica barrigudo. Entendeu? Larga o sapato em qualquer lugar. Tudo é do mesmo jeito. Então vamos ficar com ele mesmo. Sabe? E a casa espírita, tudo é do mesmo jeito. Por quê? Porque somos nós que estamos indo e somos nós que estamos levando o problema. Por isso nós vamos encontrar as mesmas dificuldades, que a dificuldade está em nós. Então, esses disputa por cargo aqui tem isso. Isso aqui é sonho, né? Por funções e tarefas. Mas tem gente que ainda tem inveja.
Não quer, mas tem inveja do outro ser bem-sucedido, porque eu sei que quando tem... não, isso que eu vou falar depois. Quando tem vai ter uma festa na casa, um evento, né? Vai fazer uma promoção, todo mundo concorda, né? É uma benção. Preço, então, de promoção, todo mundo já concorda na hora, né? Mas a gente vai falar isso lá na frente. Então, o personalismo é terrível. É terrível. Tem gente que chega na casa, deslancha, tem um conhecimento, veio de outra casa. A gente que é dirigente de casa espírita, quando chega um que já foi diretor de tudo quanto é outra casa, a gente não empolga. Quando ele dá como é que chama? O currículo dele, que ele já foi isso, já foi aquilo, já fez curso, pós-graduado, doutorado. Gente, dá uma descrença no dirigente. Quem acha que é fácil, não é não. Porque ele está vindo com toda a carga. Então, quando ele vê o presidente, às vezes, na humildade, falando, ele fala, não dá não. Aí ele começa a querer ingerir até mesmo na forma do dirigente fazer as coisas. A primeira pergunta é, com esse currículo todo, por que você está dizendo? Por que você saiu de lá, né? Deveria ter ficado lá. Então, é complicado. Então, aqui é o inverso. Olha que chega um do bairro, o vizinho, são os melhores trabalhadores. São os melhores trabalhadores, porque está vindo por atração mesmo pela casa. Ou ele que atraiu até a casa para aquele local. Então, se sintam valorizados. Vocês que chegam e formam o seu currículo aqui na casa. Vocês são realmente as pessoas que vão levantar essa casa. E nós temos a nossa experiência, né, Aleixo, lá do Sheila, quando as pessoas do Tiradentes é que fizeram e que sustentaram a casa. Tânia, tantos outros que eu lembro, que carregaram a casa. Por quê? A gente vinha de longe, ia lá, dava sopa, ficava emocionado, levava os filhos, mas qualquer coisa você ia embora. Né? Acabou o trabalho, você ia embora. E aqueles que moram ao redor, às vezes continuam assistindo muito, muito e muito. Trabalhando sempre. Vivenciando e conhecendo. Né? Intolerância, desânimo, isso dá mesmo. Desânimo é terrível. Tem dia que dá uma preguiça de vir para casa. Depois que a gente vem é tão bom, não é? A gente está aqui, mas para levantar, para vir. E o desânimo é algo que pega em tudo. Vocês acham que o dirigente, presidente de uma casa, não tem também desânimo? Tem. Só que quando entra na aula da casa, acabou. A hora que ele entra na bicicleta dele ou no carro para vir, já mudou tudo. Porque ele já está ligado no projeto inicial dele. A gente já vai encerrar essa parte, né? E o que nos influencia? Modismo. Esse é danado. Olha o que Kardec fala no Livro dos Médiuns. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Quantas vezes nós tivemos uma experiência desse tipo no Grupo Espírita Regeneração? De repente, as pessoas começaram a fazer um curso. Pessoas assim, que estavam lá na cura, que davam orientação de Bezerra de Menezes e Mãe Zeferina para nós. Começou a fazer um curso, até me chamaram. Um dia eu estou na sala de passe e vi uma coisa lá diferente. E eu cheguei e falei, a gente tem obrigação, falei para o dirigente da mediunidade, falei, olha, está acontecendo isso e isso na sala de passe. Aí ele falou, você está tomando passe de olho aberto? Eu falei, eu senti um movimento diferente e abri o olho mesmo, né? E aí passou uns dias, o João me chamou e falou, você vai lá fazer esse curso para você ver o que é, e me fala, eu vou pagar a sua inscrição. E eu fui. E cheguei lá, um negócio fantástico. Você fica alucinada, é um negócio muito bom para você fazer lá. E não trazer para a casa espírita. E aí, eu fui até chamada. Teve uma ligação lá com o mestre lá, ele me chamou para ir para o México com ele. Isso foi 3 dias que eu fiquei. Imagina o que ele ia mexer comigo. Orgulho, vaidade, né? Nossa, eu fui chamada. Eram 300 pessoas inicial. Ele chamou 3. E entre os 3 estava a Tarsila. Olha a dívida que eu tinha, hein? Para passar por essa.
E eu falei, não. Ele falou, mas só tem uma coisa, você tem que deixar, daqui 2 meses, você vai deixando seu centro, porque não pode cruzar as energias. E eu falei, entre você, e ele era o mentor, né? Entre você e Kardec, eu fico com Jesus e Kardec. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque o modismo, assim, é maravilhoso, mas é maravilhoso as coisas que acontecem em cursos, na psicologia, na mente, na psiquiatria, em cursos diversos, mas não precisa vir para casa. Você não precisa trazer práticas diferentes para casa. Mas eu posso ter uma constelação familiar na casa? Posso. Mas não no horário de uma reunião pública. Não no horário do ensino básico. A casa pode ter as suas salas emprestas para a comunidade. Então a gente tem que ter esses cuidados, porque o modismo chega. E a coisa é boa, mas não é boa para a nossa casa. E foi isso que aconteceu nessa casa espírita deste livro. Porque as pessoas começaram a conhecer outras coisas e praticar. Está lá na página 22, novidades doutrinárias. Personalismo que nós já falamos. Novidades doutrinárias, é muito interessante. E eu sou sempre assim, como eu vou em muitas casas, eu cheguei numa casa, o pessoal falou assim para mim, você precisa ler essa trilogia aqui. Você precisa falar sobre essa trilogia. Eu falei, mas eu não conheço. Você não leu ainda? Eu falei, não. Porque às vezes nós começamos a ler tudo, menos Kardec. O que o médium precisa conhecer antes de ver outros livros? Antes de estudar a mediunidade? André Luiz. Não dá como, não tem como a gente trabalhar na casa espírita e não conhecer André Luiz. Porque lá está a base da mediunidade. É lá que nós vamos aprender. Missionários da Luz nos ensina tudo sobre tratamento e sobre passe. Nós vamos ver o rotatório lá. Vamos ver como se dá um passe, como cuida. Vamos ver o desencarne de Dimas. O que nós temos que fazer no momento que a gente está com a pessoa desencarnando. Então é necessário nós conhecermos André Luiz. Para depois conhecermos tudo, todo o resto. Mas nós temos que conhecer a nossa base. Queremos conhecer Jesus? Temos que ler o quê? Emmanuel. Porque ele nos dá os caminhos mais fáceis para que a gente possa ter essa intimidade com Cristo. Depois eu posso ler tudo. E tudo que eu vou ler que estiver no mesmo patamar, no mesmo ensinamento, na mesma linguagem de André Luiz, é um acréscimo na minha vida. Agora, se falar que André Luiz está errado, está ultrapassado, cuidado. Você está entrando no modismo. Porque se você lê no mundo maior, você vai ver lá que ele falava já de algo que hoje a gente fica assim, existe. Hoje, quando a menina do tempo lá do Jornal Nacional vai falar do tempo, ela fica próximo do locutor e fica ali os dois conversando, não é isso? Como se estivesse no mesmo local. Onde que a gente vê isso? Nosso lar. Nosso lar. O ministro chega para a oração em tudo, ele chega e aparece lá. Nosso lar é de que ano? 37, 36, não lembro. 36? Nem existia. O dia... Naquela época já era mais avançado do que nós hoje. Do que nós. Muito mais avançado. Eu vi e fiquei... Eu chorei, gente, há 10 anos atrás, quando eu encontrei o DVD nas obras de André Luiz, que foi lá no Mundo Maior. Acho que no capítulo 3, que ele fala que ele foi ouvir um disco que tinha som e imagem. DVD. Eu fiquei emocionada e a gente às vezes não percebe que é seguir. E tem gente que fala, tá ultrapassado. Então nós vamos parar um pouquinho para o nosso intervalo e nós voltamos daqui meia hora, não é isso, Wendel? E a gente vai, antes da gente sair, nós vamos ouvir. Pode ser o Sermão do Monte? Os Pés do Monte? Os Pés do Monte, sim. Aliás. Que a gente possa ir para o intervalo com essa música, com essa melodia.
Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou.